Haja visto, aleluia, que José, quando esteve no Egito e foi governador do Egito, as coisas ficaram boas para os hebreus, porque ele trouxe a sua família e ali foi se formando no Egito os hebreus. Porém José morreu passados-se 220 anos, 200 anos depois que os hebreus entraram nos egípcios, estavam sendo bem tratados, eles se multiplicaram muito. A perca de filhos era poucas. As hebreias, as gravidez delas assim eram boas, porque tinha a bênção de Deus com elas. E isso começou a colocar o povo, o faraó da época, começou a ficar, opa, esse povo está crescendo demais. E aí já começou a maltratá-los. José já não existia mais. E aí depois também, passou daí 200 anos, aí só foi os primeiros 200 anos dos egípcios no Egito, foi bênção. Eles eram cobrados seus trabalhos, mas era bênção, eles estavam tudo bem. Mas depois dos 200 anos que eles ficaram lá, eles colocaram eles só para amassar barro, só para fazer grandes estátuas, em homenagem a eles, enfim, só serviços da pior qualidade. Mas como Deus já tinha falado com Abraão, que a descendência de Abraão ficaria 400 anos nesse lugar sendo oprimido, e depois Deus castigaria esse povo, e o povo sairia dali ricos para uma terra, E aí Deus levantou a Moisés, louvado seja o nome do Senhor, depois de 400 anos, ali no Egito. E ali nós vemos, louvado seja Deus, Joquebede, a mãe de Moisés. Aleluia. Êxodo 2. Êxodo 2, capítulo 1. Fala do nascimento de Moisés. Aleluia. Porque o faraó da época pediu para que as parteiras, que se fosse um menino que nascesse, elas iam lá e quebravam o pescocinho do menino. Se fosse menina, deixava viver. E as parteiras, elas eram hebreias, e elas sabiam o Deus que elas serviam, e temendo a Deus, elas faziam vistas grossas, e continuou a nascer meninos. A Bíblia diz que elas foram chamadas a atenção por Faraó, e o Faraó falava, elas justificavam dizendo, não, as hebreias são muito fortes, e quando a gente vai lá fazer, elas fizeram sozinhos, só a única criança, E Joquebede, ela escondeu o menino ali, escondeu na casa dela, porque ali o faraó mandou que os soldados egípcios passassem, se soubesse algum menino, matava. Então imagina essa mulher guardando um filhinho, uma criança, não podia chorar alto, não podia ter dores, era tudo, tinha que ser bem escondidinho, porque se alguém não visse, por uma acaso, algum egípcio ou alguém estivesse passando e visse, era denunciado, e com certeza iria matá-lo. A Bíblia diz que ela conseguiu esconder o menino durante 3 meses, depois não conseguiu mais esconder a criança. E ali nós conhecemos a história, ela colocou ali, fez uma espécie de um barquinho, ele colocou a criança e ela ficou no rio Nilo, na onde caiu ali, na onde estava a irmã de Faraó, a filha de Faraó, desculpa. Louvado seja Deus. E ali a história já vê que a mão de Deus já estava com ela, já estava operando,
que a sua irmãzinha Miriam já conseguiu, na sabedoria de Deus, mesmo menina, conseguiu envolver ali e falar com a filha de Faraó que existia uma mulher que perdeu um dos filhos, que era Joquebede. E você vê como a mão de Deus é tão poderosa, que a filha de Faraó chegou, Joquebede, e falou para ela: amamenta essa criança e eu vou pagar para você criar ele até ele tiver uma idade, e aí você dá ele para mim. Então você vê que a mão de Deus ela é poderosa, mas se coloca no lugar de Joquebede como mãe. A aflição, aquela dúvida de colocar aquele menino ali naquela água e jogar e saber o que iria acontecer. Muita fé essa mulher teve, acompanhou o crescimento de Moisés. Moisés, se você olhar, eu já falei para os irmãos, Moisés ele é mais considerado para os judeus do que Jesus. E praticamente a missão foram as mesmas, só que Jesus, o Salvador eterno, aleluias, numa missão eterna de ligar nós pecadores ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Moisés teve uma missão muito grande. Ela foi ali, amamentou, teve um filho e deu para Deus, para a missão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés cresceu, nós conhecemos a história. Os primeiros 40 anos foi de muita riqueza, muito luxo, muita sabedoria. Dos 40 aos 80 teve que ficar em Miriam, no deserto, ali cuidando de casa, fez sua família. Depois Deus se revelou para ele, louvado seja o nome do Senhor. Dos 80 aos 120 ele teve a missão de tirar o povo do Egito, louvado seja o nome do Senhor. Mas se colocando a heroína que foi a mãe dele, que acompanhou de longe. Eu não tenho essa noção, mas você que é mãe, nós pais não entendemos isso, não vamos compreender nunca. Só vocês sabem. Se coloca no lugar de Joquebede, e ela acompanhar tudo aquela aflição do filho dela, ela acompanhar o momento que o filho dela poderia ser morto, né? Por causa daquilo que aconteceu, de ter matado um egípcio, depois que ele, né? E depois que ele voltou com 80 anos ali, e lá peitar lá o faraó da época, ele poderia morrer, e ele foi lá e enfrentou tudo. Meu irmão, grandiosa história dessa mulher, louvado seja o nome do Senhor. Morreu feliz, eu tenho certeza disso. Morreu cumprido, porque ela deu o melhor dela para Deus e colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nesse dia das mães também quero comemorar a segunda mulher da Bíblia, que também tem uma história muito grande. E ali se passaram-se muitos anos, né? Nos tempos ainda que eram os juízes que cuidavam dessa terra, não existia pastor, não existia rei para os judeus, né? Não existia rei, eram os juízes que tomavam conta do povo hebreu, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz de uma tal de Ana, isso está em 1 Samuel, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, fala da história de Ana. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Ana não podia ter filhos, e ela sofria muito com isso. Uma mulher não poder ter filhos sofre com isso. O que é ter? A mulher foi criada para isso, e quando não consegue, por algum problema, é difícil, é tristeza. E Ana tinha muita tristeza. A Bíblia diz que Ana era zombada pela que a outra mulher do marido dela era zombada, porque a outra tinha filhos, ela não podia ter, e ela se sentiu o quê? Inútil, impotente, infeliz. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ela ia ao templo orar.
E o sacerdote Eli, louvado seja o nome do Senhor da época, que tomava conta do templo, via ela chorando, né? E quando a gente vai no capítulo 1, versículo 9, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ana, ela orava, louvado seja Deus, ela orava, chorava, e clamava a Deus por ela não ter um filho, e queria muito ter um filho. Nesse dia ela chorou tanto, as lágrimas dela caíram, que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada, e interrompeu o choro dela, e puxou a orelha dela dizendo, querendo dizer que ela estava bêbada. Mas ela não estava. Ela estava derramando as lágrimas diante do Senhor e clamando ao Deus de Israel que ela queria um filho. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, ela chegou e fez um voto com Deus, falando com Deus o seguinte, que se Deus desse um filho para ela, aleluia, ela iria dá-lo quando ele crescesse, para ele ficar 24 horas no templo, trabalhar no templo, trabalhar para o Senhor. Olha, segundo exemplo de mãe na Bíblia, que entregou seu filho para a obra do Senhor. E imagine, irmãos, uma mulher que passou por tudo aquilo, que queria ter o filho dela com ela, porque de uma certa forma o filho era a segurança dos pais. Seriam os filhos que iam cuidar dos pais na velhice. O Estado não era como hoje, o INSS cuidar dos idosos. Não era assim. Os filhos eram garantia dos pais, por isso que eles tinham muito filho. E a pessoa que não tinha filho, a pessoa não tinha nada. A pessoa era triste. E essa mulher, louvado seja Deus, Ana, ela recebeu graça no Senhor. E ela colocou esse voto a Deus, que se Deus desse um filho a ela, aleluia, ela iria entregar. E a Bíblia diz que Ana assim fez. Quando nasceu Samuel, louvado seja Deus, que narra isso do versículo 20 em diante. E ela cuidou da criança, ela amamentou a criança, ela foi lá, que ele já estava em condição, já novinho ainda, criancinha, tinha muito que curtir o pequeno Samuel, mas ela não, a Bíblia diz que Deus não se agrada de votos de tolo. Ela imediatamente pegou o seu filho e levou lá, bateu lá no templo. Ele nem conhecia mais ela, estava diferente. Com certeza, aquela mulher daquele dia que saiu chorando, que saiu ali soluçando, triste, com certeza voltou uma mulher animada, feliz, alegre, em poder suprir, Samuel preencheu aquele vazio dela, aquela tristeza dela se transformou em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí foi lá com o pequeno Samuelzinho, falar aqui, está aqui. O voto que eu fiz com Deus, estou cumprindo aqui. Aí que ele foi lembrar daquele dia, daquela mulher. E a Bíblia diz que Samuel cresceu tomando conta do templo. Desde pequeno, ele tinha os cuidados com as coisas de Deus. Ele tinha 2 filhos que eles eram imprudentes nas coisas de Deus. Mas Samuel fez direitinho, tudo direitinho. Samuel cresceu. Samuel se tornou sacerdote, Samuel se tornou profeta, e Samuel se tornou juiz também, que naquela época era o juiz que tomava conta do povo de Israel. Aquele menino que Ana pediu a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aquele menino se transformou em 3 cargos importantíssimos na época. Que o profeta da época, eu já expliquei para os irmãos, não era como hoje, que era o dom da profecia. Não, o profeta era um cargo, era aquele homem que falava com Deus e falava com o povo, e o que ele falava estava falado.
Então Samuel se tornou profeta. Com Samuel tinha intimidade com Deus. Nós lemos a história de Samuel, nós vemos que ele, né, tinha uma intimidade com Deus. O sacerdote tomava conta do templo, era um camarada que podia fazer, né, os sacrifícios que os judeus tinham na época, que os irmãos conhecem. E também juiz, que era um cargo muito mais importante ainda, que era quem julgava as causas do povo. Louvado seja Deus. Tanto é que quando ele foi, aleluia, a ungir, louvado seja Deus, Davi, que ele chegou, louvado seja Deus, lá onde estava Jessé, quando ele chegou na cidade, as pessoas que viram lá sua vinda de paz a Samuel, porque era um homem bravo, era um homem que não negociava as coisas de Deus. Ele foi menino, foi adulto, foi velho, morreu, mas ele não negociou as coisas de Deus. Ele foi até o fim fazendo o que tinha que fazer. Samuel era tão assim com as coisas de Deus que ele chegou a matar. Quando Deus mandou que Saul matasse um rei, e Saul, ao invés de ir lá matar o rei, fez amizade com o rei, né? E ele foi lá, repreendeu a Saul e foi lá e matou a espada do rei. Por quê? Porque ele guardava as coisas de Deus ali no coração e não tinha negócio com ele não. Amém? Então fica aí o segundo exemplo para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de uma grande mulher, de uma grande mãe que teve um filho com dificuldade, nem era para ter, porque tinha nascido, não podia ter filhos, mas ela deu o seu melhor, orou, chorou, pediu a Deus, teve graça. E quando teve o filho, cumpriu com o que falou com Deus. O deu para Deus, para a obra. Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo, irmão, é maravilhoso. E aí a gente pode pular para a terceira mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 1. Uma grande mulher que tem que ter o nosso respeito. Os crentes têm dificuldade de falar dela, eu não tenho não. De Maria, mãe do menino Jesus, uma mulher grandiosa. Mateus capítulo 1. Quem está na igreja, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deus. Aqui fala de Maria, uma mulher que já estava preparada, uma jovenzinha. Diz os historiadores que ela não tinha nem 18 anos. E ela já estava preparada para o casamento com José. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, antes de se casarem, consumarem o casamento, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou a deixá-la secretamente, porque existia o que? A lei de Moisés. Isso daí se findava, tirando o espiritual, se ele não tivesse entendimento, poderia falar um adultério. E a mulher que adulterava, ela era apedrejada até a morte, lei de Moisés. Mas veja bem, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia.
Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido Deus conosco. Glória a Deus. Isaías que falou de Jesus, que teve essa profecia, louvado seja Deus. Mas também é outra. Pensa bem, mulher, ela teve um anjo apareceu na frente dela e falou para ela: olha, Maria, tu és bem-aventurada, né? Bendito, né? É o que está o fruto do seu ventre, o que está dentro de você é bendito, que é do Espírito Santo. Mas pensa bem, ela receber e se colocar na disposição. Nos nossos dias de hoje, né? Uma jovem de 14 anos sabe muita coisa, mas alguns historiadores dizem que ela tinha entre 14 e 15 anos. Imagina, há muitos anos atrás, uma pessoa de 15 anos não sabe nada. Mas entender, sentir que foi Deus que falou com ela e se colocar à disposição, mesmo sabendo que poderia José chegar e colocá-la lá diante do sacerdote e falar: ó, me adulterou, está grávida, está separada para mim, não é meu, a criança e tal, e ela ser morta. Mas não, foi lá, colocou, foi anunciado a José em sonho, porque Deus, quando ele faz a obra de Deus, ela é completa. Aleluia. Por isso que eu digo para você, mamães, a palavra é para todos, né? Que hoje a mãe e o pai cuidam do filho, porque mudaram-se todas as coisas. Mas quem criava mais o filho sempre foi as mães, ali estava com ele. Mas hoje as mulheres também têm que trabalhar, né? Que era a parte só do homem trabalhar e a mulher cuidava dos filhos. Hoje mudou tudo, né? Se a mulher não trabalhar, fica difícil sustentar uma casa hoje. Mas eu digo a você, se coloca no lugar dela também, é bonito, é tudo clássico a gente lê aqui, mas no real ali, um povo, que é um povo que estava pronto para jogar pedra, era um povo que estava pronto para matar, era um povo que estava pronto para apontar o dedo. Imagina, meu irmão, uma jovenzinha de menos de 18 anos, se colocar à disposição de Deus para o que dá, o que vier, e cuidar da criança com muito amor, porque depois Deus entrou no negócio, José aceitou e cresceu o menino, cuidar dele e saber que ele é do Senhor, que ele ia fazer a vontade de Deus. Aleluia. Quantas das vezes Jesus não chega para lá nela? Ela perdeu ele, quando foi uma certa ocasião, Jesus ainda é menino, eles já estavam um dia de andar, e deu foto: cadê o menino, tiveram que voltar lá no templo. Quando chegou lá, Jesus tão pequenininho, 5, 6 anos de idade, sei lá, estava lá, falando coisas do céu, com homens que entendiam demais das coisas de Deus, das leis mosaicas, enfim, de tudo. E eles se admiraram com tanta sabedoria, saíram de uma criança. E ela chega lá e vai repreender ele e fala: não, estou fazendo as coisas do meu pai, estou trabalhando para o meu pai. Então, foram muitas coisas que ela passou, louvado seja Deus, mas segurou firme. Aleluia, louvado seja Deus. O primeiro milagre de Jesus, quando ela foi falar com ele, falou: acabou-se o vinho. Primeira coisa que ele fala: que tenho eu contigo, mulher. Já deu logo, chega para lá na mãe dele. Você se coloca no lugar dela, cuidou do menino, tudo, deu mamar, trocou. Jesus foi normal. Aí chega e fica dando esse chega para lá nela. Eu já contei a história aqui, quando ela foi buscar com os irmãos dela Jesus na casa, na qual o camarada entrou por cima. Ó, sua mãe e seus irmãos estão aí na frente. Jesus já deu outro, chega para lá na família dele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. E deixou eles lá fora. Mas ela foi até o fim com ele. Imagina aquela mulher ver Jesus apanhando. Você, na rua, uma criança
bate no seu filho na sua frente, na sua vontade, mãe. Já chega para lá uma criancinha, inocente também, não é verdade, mamãe? É verdade. Agora você imagina Jesus ali apanhando ali, sem pecado, sem nada, né? Ali sendo cuspido, porque a história conta, assim, a gente olha, ele estava vestido, mas ele estava pelado. Que vergonha, passou humilhação. E ela assistiu tudo isso, assistiu ele na cruz lá. Mas ela fez isso, cumpriu com a carreira dele de mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entregou o filho dele como Ana entregou, como Joquebede entregou, todos para o Senhor e fazer a obra. E eu digo para você, mamães, a palavra de todos: entregue os seus filhos a Deus. Ore pelos seus filhos. Eles não têm idade para decidir se vai para a igreja ou se não vai, se vai estudar a Bíblia ou não. Você, mamãe, tem que influenciar seu filho a estar na casa do Senhor, para que seja usado. Louvado seja Deus. Porque o Senhor Jesus não quer só você, o Senhor Jesus quer a sua descendência, que a sua geração. A Bíblia diz que a bênção de Deus vai até 10ª geração. Meu amigo, 10ª geração são gerações assim que vai lá na frente. Eu já preguei aqui uma vez, igreja. Você é fruto de oração dos seus antepassados lá atrás, que oraram por você e veio vindo de geração em geração. E as suas orações, as suas entregas, o seu trabalhar para o Senhor hoje vai ser para gerações futuras dos seus filhos, seus netos, tataranetos, e assim vai. Eu digo a você, a todos, né? Mas como hoje é dia das mães, e né, fazer a homenagem para mães com essas 3 mães que fizeram a diferença no reino de Deus. Tem mais mamães aqui na Bíblia, mas foram essas 3 que fizeram um trabalho assim, em um período muito difícil para os judeus. Elas fizeram a diferença. E hoje Deus pergunta: vocês mães, perseverem, continuem. Pastor, eu já estou influenciando meus filhos. Eu já, na hora que a gente vai, acorda, a gente toma café, eles têm que orar. Eu não dou café para eles enquanto não orar. Na hora do almoço, enquanto não orar, amém, você está fazendo certo. Você está envolvendo o seu filho a ser cristão. Está envolvendo. Tem mãe que não quer incomodar o filho. O filho lá, eu cheguei de uma mãe lá perto, eu acompanhei quando eu tinha outra igreja lá no Queima. A filha dela de 9 e poucos anos na rua, e eu vi aquela menina crescer de colo. E eu vejo que a mãe, ela não está muito assim, se largou mais de lado. Aí outro dia eu cheguei nela e falei: olha, tá eu, minha esposa, minha filha, a gente está sempre indo lá na igreja, lá, deixa sua menina aí com a gente. A menina dela, 9 anos. 9 anos mais ou menos. Ah, pode passar aí, pastor, pode passar aí que ela vai sim, não sei o que. Aí passei, como diz a irmã Verônica, você estava? Porque eles não estavam, né? Aí vim para a igreja e depois eu encontrei com ela. Falei assim: ah, pastor, ela falou que estava muito legal, não, que não ia ir não, tal. Sabe, de uma forma assim, que com 9 anos, a independência, que chama a atenção, a independência da menina com 9 anos. Eu digo para vocês, mães, essa parte é de vocês. Então, pega firme com seus filhos, porque Deus quer usar, já está usando você, quer usar os seus filhos também, para que os seus filhos façam a diferença, no nome de Jesus. Moisés fez a diferença, louvado seja Deus, foi usado para tirar o povo do Egito. Ele não entrou na terra prometida, mas ele fez ali, teve ali a disposição de Deus até a porta da terra prometida, até a chegada lá. Samuel, um homem de Deus, que ungiu o primeiro rei em Israel, que foi Saul, o segundo rei que fez a diferença, que foi Davi, louvado seja o nome do Senhor.
e que lutou pelas coisas de Deus, aleluia. Por quê? Porque sua mãe o envolveu na obra. E o que falar da mãe de Deus, né? Jesus já era um enviado, não precisou ter tanto trabalho, mas eu acho que ela teve muito sofrimento em ver o sofrimento do filho dela, né? Não foi qualquer mãe, não. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nessa noite, que Deus te abençoe, que você, mãe, aleluia, continue sendo abençoada como já é. Louvado seja o nome do Senhor. E saiba que, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não que vocês sejam melhores, mas oração de mãe, choro de mãe para Deus, olha, o Senhor Deus, Ele escuta mesmo. Praga de mãe pega, mas não joga praga não. Abençoa seu filho, abençoa seu filho, envolva o seu filho, envolva a sua família, seja sábio. A Bíblia diz sobre a sabedoria da mulher, louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver, você vai contemplar com seus olhos e poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria, com amor, e andar de cabeça erguida para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda, porque Ele é digno de toda a adoração. E que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos passar para a Santa Ceia do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Quero dizer a você que é batizado nas águas, louvado seja o nome do Senhor, e queira participar, está convidado em nome do Senhor Jesus.